Sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de álgebra linear. O tema de hoje é base e dimensão. Vamos à definição de base. Seja V um K-espaço vetorial. Dizemos que um conjunto B do espaço vetorial V é uma base de V se o conjunto B gera o espaço vetorial V e se o conjunto B é linearmente independente. Então, para um conjunto ser base, tem que atender a essas duas condições. Percebemos aqui que o conjunto B é o conjunto gerador com o menor número de vetores e é o conjunto linearmente dependente com o maior número de vetores. Vejamos alguns exemplos. O conjunto B, formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1, é uma base do R2. Perceba que qualquer que seja o vetor x e y do R2, nós podemos escrever como combinação linear de 1, 0, 0, 1, ou seja, x que multiplica 1, 0, mais y que multiplica 0, 1. E esse conjunto é linearmente independente, ou seja, ao escrevermos a equação α1, 1, 0, mais α2, 0, 1, igual a 0, 0, vamos obter α1 igual a 0, α2 igual a 0. Essa base é chamada de base canônica do R2. Então, daqui para frente, sempre que dissermos, considere o R2 e consideremos a base canônica do R2. Estamos nos referindo a esta base. Perceba que isso aqui é exatamente o I e o J que nós chamávamos lá na disciplina de vetorial, de álgebra vetorial e geometria analítica. De forma análoga para o R3, o conjunto formado pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1 é uma base do R3 e essa base é chamada base canônica do R3. Também fazendo aqui a associação com vetores de geometria analítica, temos os vetores I, J e K. Vamos agora ao espaço vetorial das matrizes de ordem n por n. Quem seria, então, uma base para esse espaço vetorial? Uma base para esse espaço vetorial seria o conjunto formado pelas matrizes no seguinte formato. 1 na primeira entrada, 0 nas demais. O segundo vetor, 1 na segunda entrada da primeira linha, 0 nas demais. O terceiro vetor seria 0, 0, 1, 0 nas demais, fazendo então esse 1 passear por todas as entradas até chegar na última entrada. Percebam que aqui teríamos um conjunto formado por m vezes n matrizes. Para ilustrar essa base, tomemos, por exemplo, o espaço vetorial das matrizes 2 por 2. Matrizes de ordem 2 por 2. Nesse caso, nós teríamos 4 matrizes para formar a base para esse espaço vetorial. Como seriam essas matrizes? 1, 0, 0, 0. A próxima, 0, 1, 0, 0. A próxima, 0, 0, 1, 0. E a última, 0, 0, 0, 1. Para o espaço vetorial dos polinômios de grau até n, ou seja, de grau menor ou igual a n, nós vamos ter como base o conjunto 1, x, x², reticência, x elevado a n. Por exemplo, para P2, nós temos que a base seria 1x, x². Então, paramos no expoente 2, que é igual ao índice do P. Essa base é a chamada base canônica para o espaço vetorial Pn. Por convenção, vimos lá em subespaço gerado que o vazio gera o espaço nulo. Repetindo, o vazio, por convenção, gera o espaço nulo. Também vimos na aula de independência linear que o conjunto vazio, por convenção, é linearmente independente. Ora, se por convenção ele gera o nulo e ele é Li, portanto, o vazio é uma base para o espaço vetorial nulo. Vejamos aqui algumas observações. As bases canônicas são assim chamadas por sua naturalidade, ou seja, surgem naturalmente. E várias vezes aqui na nossa disciplina vamos denotar por can.
de canônica. Em vez de dizer a base B ou a base C, vamos dizer a base K. Segunda observação, obviamente, todos os espaços vetoriais supracitados têm outras bases. De fato, a gente mostrou vários conjuntos com dois vetores no R2, que são Li e que geram R2. Para ilustrar isso, vejamos o exemplo a seguir. Verifique se os vetores V1, 1, 2 e o vetor V2, menos 1 e 1, formam uma base para o espaço vetorial R2. Para verificarmos se o conjunto B, formado pelos vetores V1 e V2, forma uma base para o R2, devemos verificar se esse conjunto gera todo o espaço R2 e se esse conjunto é linearmente independente. Então, façamos essas duas verificações separadamente. Então, inicialmente, vamos verificar se o conjunto gera. Será que ele gera todo o R2? Bem, esse conjunto vai gerar todo o R2 se todo o vetor xy do R2 pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Ou seja, se existirem escalares α1 e α2, tais que xy, vetor arbitrário do R2, se escreve como α1 que multiplica 1, 2, mais α2 que multiplica menos 1 e 1. Esta equação me leva ao seguinte sistema de equações lineares. α1 menos α2 igual a x e 2α1 mais α2 igual a y. Esse sistema de equações lineares é equivalente a, repetindo a primeira equação, α1 menos α2 igual a x. Nós vamos somar a primeira equação com a segunda. Então, vou ter aqui 3α1 menos α2 mais α2, 0, igual x mais y. Observe que dessa segunda equação, obtemos α1 igual a x mais y por 3. Guardemos, então, essa solução. Da primeira equação, obtemos que α2 se escreve como α1 menos x. Substituindo α1 nesta equação, eu tenho que α2 é igual a x mais y sobre 3 menos x, onde obtemos que α2 é igual a 3 vezes menos x menos 3x, mais x menos 2x, mais y sobre 3. Guardemos, então, também essa solução. Ou seja, qualquer que seja o vetor xy do R2, ele se escreve como uma combinação linear de α1, x mais y por 3, vezes o primeiro vetor, 1, 2, mais α2 menos 2x mais y por 3, vezes o segundo vetor, que é menos 1 e 1. Logo, o gerado pelos vetores 1 e 2 e menos 1 e 1 é todo o R2. Portanto, o conjunto formado pelos vetores V1 e V2 gera o R2. Vamos agora verificar se esse conjunto é linearmente independente. Será que esse conjunto é linearmente independente? Por definição,
Um conjunto é linearmente independente se a combinação linear α1, 1, 2, mais α2 menos 1 e 1 igual a 0, 0, implicar que α1 e α2 é igual a 0. Verifiquemos então. Esta equação nos leva ao seguinte sistema de equações lineares. α1 menos α2 igual a 0. 2α1 mais α2 igual a 0. Esse sistema é equivalente a, repetindo a primeira equação, α1 menos α2 igual a 0. Somando a primeira com a segunda, eu tenho 3α1 menos α2 mais α2, 0, igual 0 mais 0, 0. Observe que da segunda equação, nós tiramos que o α1 é igual a 0. Guardemos essa informação. Substituindo esse valor na segunda equação, eu tenho, na primeira equação, desculpa, eu tenho 0 menos α2 igual a 0. Ou seja, o α2 também é igual a 0. Então, observe que a equação α1v1 mais α2v2 igual a 0 implicou em que α1 e α2 é igual a 0. Logo, o conjunto formado pelos vetores v1 e v2 é linearmente independente. Ora, mostramos que o conjunto gera o espaço vetorial todo e mostramos que o conjunto é linearmente independente, portanto, o conjunto formado pelos vetores v1 e v2 é uma base de R2. Vejamos o próximo exemplo. Verifique se o conjunto B, formado pelos vetores 1, menos 1, 1, 1, 2, 2 e menos 1, 1, 3, é uma base para o R3. Este exemplo fica como exercício para vocês fazerem em casa e discutirmos na nossa próxima aula presencial. Encerramos aqui a primeira parte da aula 6. Bons estudos!